Louvado seja o Senhor, podemos estar juntos novamente, desfrutando de Deus, da sua palavra, do seu dispensar. Isso é muito importante, porque nós, como a Igreja do Senhor, temos uma grande responsabilidade nesses tempos finais, que é levar Cristo, levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Essa é a missão que Deus deu à igreja. Essa é a missão que Deus deu para você e para mim. Na última vez que nós compartilhamos a respeito da multiplicação dos pães. E que esse princípio da multiplicação dos pães é algo que nós precisamos conhecer. Por quê? Porque naquela situação havia uma grande multidão e havia somente 5 pães e 2 peixes. E o Senhor falou para os seus discípulos a respeito dessa situação. Os discípulos queriam enviar as pessoas embora, mandar embora e que cada um se virasse, indo para a aldeia, comprando comida para si, indo para os campos, mas o Senhor disse para eles que eles deveriam dar de comer às pessoas. Hoje, vemos as pessoas famintas nesse mundo, sem direção. Talvez a nossa atitude seja como a dos discípulos, eles que procurem algo, mas a missão que Deus nos deu é que nós devemos alimentar tais pessoas. Somente tinham 5 pães e 2 peixes. Era muito pouco. É o mesmo sentimento que nós temos hoje. Nós temos muito pouco. Como nós vamos conseguir alimentar a multidão? Muitas vezes contactamos uma pessoa, ouvimos seu problema, e o nosso sentimento é: como eu vou poder ajudar? Eu não sei nada, sei pouco, eu tenho pouca capacidade. Não é verdade? Muitas vezes nós pensamos assim, mas por isso precisamos conhecer os princípios da multiplicação dos pães, porque nós precisamos viver esse milagre hoje. E Deus quer que você participe desse milagre hoje. Você tem pouca coisa, talvez tenha pouco conhecimento, pouco tempo, não é? Pouca capacidade, assim como os discípulos pensaram, somente temos 5 pães e 2 peixes. Mas, como nós vimos, na última vez que tivemos comunhão, o Senhor disse para eles: me tragam esses 5 pães e 2 peixes. Então, a primeira coisa que devemos fazer é levar para o Senhor o pouco que nós temos. Com esse coração: Senhor, eu tenho pouco. Senhor, o que você vai fazer com esse pouco? Daí, nós vimos também que o Senhor tomou. O Senhor disse para trazer, e a Bíblia diz: o Senhor tomou. Isso, quando fala que o Senhor tomou, quer dizer que esses 5 pães e 2 peixes mudaram de mãos, não é? Estavam antes nas nossas mãos, agora estão nas mãos do Senhor. É aqui que começa o milagre, quando sai de nós e vai para o Senhor. É aqui que começa o milagre em nossas vidas. É aqui que começa o milagre que Deus deseja fazer. O que o Senhor Jesus fez? Ele tomou e ele abençoou. Ele orou, ele abençoou. Quer dizer o quê? Que essa nossa porção, que é pequena, que nas nossas mãos só dá para alimentar uma pessoa, quando está nas mãos do Senhor, ganha o quê? Ganha a bênção. Agora, essa porção se torna uma porção abençoada. Está vendo?
nós devemos nos sentir como esse pão, você sabia? Senhor, eu não posso nada, mas eu entrego o meu ser nas tuas mãos. Eu quero que você me use. Eu sozinho não posso fazer, mas eu me entrego em suas mãos. Eu trago meu ser a ti, Senhor. Daí o Senhor toma o nosso ser e abençoa. Então você pode ver trazer, daí o Senhor toma a mudança de mãos, e aí o Senhor abençoa, daí o Senhor parte. Você sabe, é na hora de partir que começa o milagre da multiplicação. Por quê? Porque você pega, tem um pão aqui, é um pão, mas na hora que parte, se tornam 2. Você está vendo que bênção? Como que ocorre a multiplicação? Partindo. E aí é distribuído. Aí o Senhor entrega o pão, diz agora alimenta. E nós sabemos o resultado, que só de sobra de resto, 12 cestos cheios. Olha só. João 6,14. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 14, diz: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Esse versículo de João diz que o milagre da multiplicação foi feito pelo Senhor. Porque aqui diz: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera. Você pode dizer, Jesus fez isso. Mas e aí? Quanto a nós? Você diz que nós podemos hoje viver essa realidade da multiplicação dos pães. Então vamos ver Evangelho de João, capítulo 6, versículos 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar a obra de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Aqui nós vemos pessoas perguntando ao Senhor: que faremos para realizar a obra de Deus? E a resposta do Senhor diz que, como começa a obra de Deus? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus começa quando nós cremos. Por quê? É porque quando nós cremos, nós somos salvos. Quando nós cremos, nós recebemos a vida de Deus em nosso interior. Ele se torna nossa vida, nosso suprimento de vida, e ele em nós vai fazer a obra de Deus. Os irmãos compreenderam? Então, por isso que a obra de Deus é esta, crer. Porque ao crer, nós recebemos a vida do Senhor. E somente o Senhor pode fazer a obra de Deus. Só Deus pode fazer a obra de Deus. Homem nenhum consegue fazer a obra de Deus. Por isso que quando cremos, recebemos Deus. E esse Deus em nós faz a obra de Deus. E agora vamos dar uma olhada, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 12 e 13. Diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Você sabe, existem na Bíblia versículos
que se complementam. Versículos que um é a parte do outro. Então, Evangelho de João 6, 28 e 29 é uma primeira metade. E João 14, versículos 12 e 13 é a segunda metade. Então, eu vou ler agora essas duas porções juntas para os irmãos ganharem a visão, tá? Vou começar a ler João 6, depois eu vou ler João 14. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Como nós falamos, quem crê recebe a vida de Deus nele. Agora João 14. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Está vendo como esses dois versículos, essas duas porções se complementam? A obra de Deus é crer, né? Naquele foi enviado. E quando você crê, você faz as obras que o Senhor faz, porque o Senhor faz por meio de você. E aqui diz, e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tá? Então, vamos olhar melhor essa porção de João 14. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. Quando você crê, você recebe a vida de Deus, o Senhor Jesus passa a morar em você, e esse Senhor Jesus que mora em você, capacita você e fazer a obra de Deus, tá certo? Então, o Senhor fazendo a obra de Deus por nosso intermédio. É aqui diz, quem crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedir em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E ele conecta isso com sua morte e ressurreição. Porque ele diz assim, vou para junto do Pai. Ele iria morrer, ressuscitar, tornar-se o Espírito e entrar em nós. Certo? É assim que a coisa funciona. Os irmãos entenderam? Por isso que quando você pede no nome do Senhor para o Pai vai fazer, né? Ele diz, quando pedir meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado. Se você pede, né, em meu nome, eu vou fazer. Eu vou fazer para que o Pai seja glorificado. Então você pode ver, é Cristo em nós que faz. E eu preciso aqui explicar melhor. Quando diz assim, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Esse maior não é maior na qualidade do sinal. Porque o Senhor, quando estava na terra, os sinais que ele fez foram da maior magnitude, tá certo? Então, não é na qualidade do sinal, mas em maiores significa você vai alcançar muito mais gente. Os irmãos estão compreendendo? Vai fazer obra maior. Quando o Senhor Jesus estava na terra, não é isso? Ele pregou e tal. Quando ele morreu, quantos estavam com ele? Poucos. Daí o Senhor morreu, ressuscitou em Atos, né? Desceu como Espírito, Pedro levanta e converte 3.000. Mais do que o Senhor Jesus. Não é? Entende o que eu quero dizer? Maior nesse sentido. Por quê? Porque ele agora tem você e eu para fazer o que ele faz. Antes ele fazia sozinho. Agora, hoje, ele está fazendo por meio de todos nós. Por isso, obras maiores fará. Os irmãos entenderam? É na questão de quantidade e extensão. Não, essa obra maior não é na questão da qualidade. Tá? Isso é bom que fique bem claro.
Agora, vamos ainda, na questão da multiplicação dos pães, vamos ainda ver, tinha 2 discípulos, tá? Que a Bíblia menciona o nome deles na multiplicação dos pães. E é importante que a gente veja quem são esses 2, porque eles são uma conexão para uma outra porção da palavra, onde o princípio da multiplicação dos pães, dos pães serem partidos, é mencionado. Tá bom? Então, vamos ver. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 5. Então, Jesus, erguendo os olhos, e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Então, primeiro discípulo mencionado aqui é o Filipe. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Aqui nós temos André. Então, tem 2 discípulos envolvidos na multiplicação dos pães: Filipe e André. Tá? Guardem esses nomes. Mas é nessa porção de João 6,8 que nos é dito que os pães eram de cevada. Isso, para o conhecimento da parte espiritual, é muito importante. Por quê? Porque a cevada tipifica a ressurreição. Tá vendo? Olha aqui, ó, eu vou mostrar. Levítico 23:10. Levítico 23:10. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua messe, significa quando você fizer colheita dos grãos, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao Senhor. Então, é para trazer os primeiros frutos da colheita. É para trazer para o Senhor. Êxodo 9, versículos 31 e 32. Quando, naquelas pragas que caíram sobre o Egito, tinha uma praga que era de chuva de pedras. Êxodo 9, 31 diz: o linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Porém, o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Olha só, entre as culturas aqui que menciona, cevada estava na espiga, o linho estava em flor e trigo e centeio ainda não tinham nascido. Então, qual é o grão que primeiramente amadurece? É a cevada. Por isso a cevada é sempre a primícia. Agora, vamos ver 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 23. 1 Coríntios 15, versículos 20 a 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, cevada, que é ligada à primícia, é ligado à ressurreição. Isso quer dizer o quê?
Isso quer dizer que a questão da multiplicação dos pães é um pão que tem ressurreição. Você parte, significa morte, entendeu? Mas é como é ressurreição, você pode suprir e dar vida aos outros. Pão de cevada representa Cristo em ressurreição como alimento para nós. E nós também vamos alimentar as pessoas com Cristo em ressurreição. Amém? Tá. Agora nós vimos sobre Filipe e André, né? Agora vamos ver a porção que traz essa relação. Por quê? Porque são todas lições que vêm da multiplicação dos pães. E é para nós aplicarmos hoje na nossa vida. Hoje, como que Deus alimenta as multidões? Por meio da sua igreja, por meio de você e de mim, porque Ele até hoje faz o milagre da multiplicação dos pães. Não é verdade? Louvado seja o Senhor. Então, João 12, 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Versículo 21. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Você lembra? Filipe, que era de Betsaida, onde ocorreu a primeira multiplicação dos pães, né? Então, eles queriam ver o Senhor. E disseram: queremos ver Jesus. Versículo 22. Filipe foi dizê-lo a André. E André e Filipe o comunicaram a Jesus. Está vendo? Filipe e André aqui juntos, né? Daí foram falar para o Senhor Jesus. Está vendo essa conexão que liga essas duas porções, Filipe e André? Agora preste atenção a partir daí o que o Senhor Jesus diz. Tem tudo a ver com a multiplicação dos pães, tá? Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O que é ser glorificado? Aqui quer dizer, agora vai começar o processo da sua morte e ressurreição. Os irmãos compreendem? Por quê? Porque o Senhor iria, por meio da sua ressurreição, liberar a sua vida divina. Essa sua vida que é de glória. Amém? Ele iria liberar a sua vida. Essa é a glorificação na sua ressurreição. O versículo que comprova isso, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Você vê, esse é um versículo muito precioso. Aqui diz que o Pai nos regenerou, isso é, nos deu uma nova vida, e essa vida é a vida que nos dá uma viva esperança. Aleluia, louvado seja o Senhor. Isso mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Porque foi sua morte e ressurreição que ele cumpriu a obra da redenção e nós fomos gerados. Amém? Nós somos gerados na ressurreição. Certo? Louvado seja o Senhor. Agora o versículo 24, que é muito importante, é um versículo muito conhecido. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Um grão, para se tornar muitos grãos, qual é o processo? Tem que
morrer. Um pão para se tornar muitos pães. Qual é o processo? Tem que ser partido. Está vendo a conexão? Você sabe, o grão de trigo, quando você semeia, né, ele cai na terra, daí ele passa por um processo, aquele grão morreu. Você não vê mais aquele grão, mas esse grão surge como uma planta e dá muitos grãos. Agora, questão seguinte: se o grão de trigo quer ou não quer morrer, aí que está o problema. Se o grãozinho de trigo diz assim, não, eu não quero morrer não, você não vai me jogar no chão, vou ficar aqui, ele vai ficar sempre um grão. Homero, nós que plantamos, o que a gente quer de cada grão que semeia é que morra, não é? Para gerar muitos grãos. Esse princípio ocorreu no Senhor, mas também ocorre em nós. Louvado seja o Senhor, porque nós somos esses muitos grãos. Porque o Senhor um dia morreu. Agora, você é um grão. Vai se multiplicar ou não? Entende o que eu quero dizer? Daí o versículo 25 é muito importante. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. E o Senhor apresenta esse versículo junto com essa afirmação de que o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Em outras palavras, se você ama a si mesmo, diz, eu não quero morrer, eu não quero ser partido, você vai ficar só, você nunca vai multiplicar. Mas se você aceitar ser tratado na sua vida da alma, negar a sua vida da alma, eu vou dizer uma coisa, muitos frutos surgirão de você. Ó, eu vou mostrar algo que acontece com todos nós. O Senhor diz para nós assim, o evangelho para essa pessoa, ou ora para essa pessoa. Você, primeira reação da sua vida da alma, não quero. Tenho vergonha. Não é assim? Por quê? Porque você ama a si mesmo. Imagina se desde o início, né, os cristãos tivessem vergonha de pregar o evangelho e não pregassem. Nós não estaríamos aqui hoje. Não é? Se nós estamos aqui, foi porque um dia alguém negou sua vida da alma e falou do evangelho para mim, não é? Está vendo? Como amarmos a nós mesmos impede a multiplicação? Um pão. O Senhor abençoou o pão, né? Você, graças a Deus, fui abençoado. Aí o Senhor pega você, parte. Ah, não, 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 não. Eu quero que você me abençoe, mas não quero que você me parta. Mas é nesse partir que há multiplicação. É tratando com a nossa vida da alma. Por isso que aqui fala sobre se quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida da alma nesse mundo. Você tem que odiar, porque eu sou empecilho para essa minha semente multiplicar. Não é? Mas graças a Deus, Deus deu um caminho maravilhoso, um caminho vivo para hoje nós pregarmos o evangelho, que é o posso orar por você, né? É bom demais. Ficamos tão alegres, né? Vendo irmãos e irmãs todos praticando isso, ganhando pessoas.
levando vida para as pessoas. Por quê? Porque ele negou a si mesmo, foi partido e alimentou a pessoa. Agora, vamos ver a continuação desse versículo 25 ao versículo 26. E é muito importante. Diz assim: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Você pode ver, o Senhor Jesus chegou a hora de ser glorificado, Filho do Homem. Ele iria morrer, ressuscitar. Ele iria ser grão. Queria morrer para gerar muitos grãos. E o Senhor nos diz, se nós amarmos a nossa vida da alma, né? O que vai acontecer? Nós vamos perder, nós vamos ficar sós. Mas se odiarmos nossa vida da alma, permitimos o Senhor operar, daí daremos muitos frutos. Daí ele diz assim, se alguém me serve, siga-me. Essa é a vida de um filho de Deus. Servir o Senhor e seguir o Senhor. Amém? E nós precisamos ver aqui, servir, a palavra é diaconel, servo, diaconel. E existe outra palavra para servo ou escravo, que é doulos. Mas essa palavra, o Senhor, quando usa essa palavra, ele não usou a palavra doulos, que é servo, escravo. Algumas vezes fala, né, que nós somos servos, somos escravos do Senhor. Ele usa essa palavra. Mas aqui, especificamente, ele usa a palavra diaconel. Por quê? E servir aqui é servir como um garçom que está à mesa para dar alimento. Quer dizer o quê? Para um garçom bom, é que ele fica perto da sua mesa, não é? Olhando o que você precisa, não é verdade? Aí você fica alegre, esse garçom é bom, porque está aqui para me servir. O doulo, que é escravo, pode servir longe. Eu dou uma tarefa para ele. Vai lá naquele lugar, lá naquela outra cidade, trazer algo para mim. Ele vai lá, ele está servindo, mas é algo à distância. Mas diaconel é um serviço na presença da pessoa a quem ele está servindo. Então, existe o serviço na presença da pessoa a quem estou servindo, e existe serviço que não está na presença do Senhor, da pessoa que está servindo. Aqui, o Senhor está falando de um servo que o serve na presença dele. Em outras palavras, tem que estar por perto. Você vai na churrascaria, no rodízio, daí um garçom se apresenta assim, eu vou ser responsável por essa mesa. Eu vou servir para vocês as carnes e o que vocês pedirem. Ele está ali do lado, ele tem que olhar, está faltando isso, está faltando aquilo, não é? Daí ele traz, ele olha, vai e traz aqui. Daí você diz, esse garçom é bom demais. Eu fui esses tempos para uma cidade, nós fomos para um restaurante muito bom. Os irmãos me convidaram. E tinha um garçom que dizia, vou atender essa mesa. Mas ele não aparecia. Depois, quando a polícia ficava de pé, a gente pergunta para ele, você não vai perguntar o que nós queremos beber? E o que vocês querem beber? Daí bebemos. Não trouxe prato nem talheres. Garçom, e os pratos e talheres? Tá certo, tá certo, tá certo. Servir de perto.
como nós servimos o Senhor, de longe ou de perto. Aqui o Senhor Jesus diz: se alguém me serve, diaconel, servir de perto, siga-me. O que eu quero do meu servo? Onde eu estou, ali também estará meu servo. Eu quero que você esteja onde eu estiver. E aqui diz: se alguém me servir, o Pai o honrará. Se você me servir desse jeito, o Pai vai honrá-lo naquele dia. Mas, irmãos, isso aqui não é uma coisa maravilhosa? E quando diz: se alguém me serve, siga-me, onde eu estou, ali estará também o meu servo. Vamos fazer uma conexão com João 17, 24, que é outro versículo maravilhoso. João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O Senhor, Ele é a expressão de Deus. Ele está na glória. Ele quer que nós também estejamos na glória. Ele quer que nós participemos da sua vida de ressurreição, da sua vida gloriosa. Agora, essa realidade é o seguinte: discípulos pensam, Jesus está indo morrer, ainda bem, né? Tudo bem, mas eu estou aqui numa boa. Mas o Senhor fala essa palavra. O Senhor diz: vocês vão me seguir, vocês vão negar a si mesmos, tomar a cruz e me seguir, e vocês vão me servir, e o Pai irá honrá-los. A multiplicação dos pães ocorrerá na sua vida. Muitos serão alimentados. Você será uma bênção para todas as pessoas à sua volta. Hoje, talvez você não sinta isso. Mas naquele dia, quando estivermos diante do tribunal de Cristo, ou estivermos na glória, você não gostaria que várias pessoas falassem para o Senhor: Senhor, estou aqui porque Ele pregou o Evangelho para mim, e Ele apontar para você. O que você vai sentir naquele dia? Não valeu a pena? É assim que Deus quer fazer hoje. A multiplicação dos pães continua. Agora é na sua vida e na minha vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe.